a sessional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, por sua Comissão de Direitos das Pessoas com Deficiência, tem a honra de recebê-los para o webinar Pessoas com Deficiência Sensorial e os Desafios no Acesso à Justiça, que conta com o apoio das Comissões de Ação Social e Cidadania e Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem a mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha do agasalho. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos a doutora Lúcia Benito de Moraes Mestim, presidente da Comissão de Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB São Paulo. Doutora Lúcia, a palavra é sua. Obrigada, Davi. Boa tarde a todos e todas que nos assistem. Sejam muito bem-vindos a este espaço institucional da Ordem dos Advogados da Seção São Paulo. É um prazer recebê-los aqui para o nosso webinar sobre as pessoas com deficiência sensorial e os desafios no acesso à justiça. Eu sou a presidente atual da comissão, sou uma mulher de pele clara, olhos castanhos, cabelos na altura dos ombros, estou usando uma leve maquiagem. É vista uma blusa estampada na cor rosa, uma jaqueta preta, estou sentada e atrás de mim tem uma parede com algumas texturas em tons de cinza e uma prateleira de madeira. É com grande alegria e satisfação que eu cumprimento os ilustres convidados deste webinar, que foi planejado com muito empenho, muito carinho e dedicação pela nossa coordenadora do GT da Pessoa com Deficiência Sensorial, que é a doutora Luana Manini. É uma grande companheira nos trabalhos da comissão. Então, agradeço muito, doutora, pelo empenho que a gente está aqui hoje realizando esse grande evento, um assunto tão importante. Eu agradeço muitíssimo a presença do Dr. Vitor Fonseca, é promotor de justiça atuante na área dos direitos das pessoas com deficiência, diretamente de Manaus, Amazonas, aqui para o nosso evento em São Paulo. É um grande prazer recebê-los em nossa instituição, doutor. Cumprimento também a professora Silvana Guiar dos Santos, o Alexandre Oava, é isso? Eu acho que eu falei errado, mas tudo bem. É o presidente da Associação de Surdos do Estado de São Paulo. Quinal. Quinal? Gente, me corrige, né? Não deixa eu falar o nome dele errado. Tudo bem. Okawa. Okawa. Alexandre Okawa. Desculpa a falha. É o presidente da Associação de Surdos do Estado de São Paulo. Muito obrigado por aceitarem nosso convite e por habilitarem este evento com seus conhecimentos. Eu agradeço também a presença dos intérpretes, o Tiago e o Leonardo. Estendo também os meus cumprimentos e agradecimentos à diretoria da Ordem dos Advogados de São Paulo, na pessoa do nosso presidente, o Dr. Caio Augusto Silva, e do nosso vice-presidente, o Dr. Ricardo Toledo, pelo apoio recebido da Secretaria das Comissões, o do Departamento de Cultura e Eventos, e também o apoio da Comissão de Ação Social. Cumprimento todos os membros da nossa comissão que estão aqui presentes, os nossos coordenadores, advogados com e sem deficiência, e todos vocês que nos assistem. Sejam todos muito bem-vindos. Este evento está sendo transmitido no canal da OAB, Cultura e Eventos, na plataforma do YouTube, e permanecerá disponível após o encerramento. E sem delongas, eu vou passar a palavra para a nossa estimada coordenadora, a doutora Luana Manini Genari de Souza Ramos, que é advogada, pós-graduada em Tradução e Interpretação em Libras Português pelo Instituto Superior de Educação Singularidades, certificada em Proficiência na Tradução e Interpretação de Libras Português pelo ProLibras, possui experiência em tradução e interpretação no par linguístico mencionado, acessibilizando conteúdos e materiais nas esferas educacionais, culturais, da saúde e jurídica. Doutora, a palavra é sua, fique à vontade.
Obrigada, doutora Lúcia. Boa tarde a todos. Bom, para que vocês me conheçam para além da minha voz, eu sou uma mulher preta, tenho cabelos curtos cacheados, uso óculos, estou sentada com uma blusa pink e ao meu fundo eu tenho um fundo neutro. Bom, queria aproveitar e agradecer na pessoa da presidente da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência, doutora Lúcia, pelo incentivo e principalmente pela articulação da realização deste evento de hoje, né? Aproveito também para agradecer os membros do grupo de trabalho que eu coordeno. Os membros são o doutor Alex, doutora Fabiana e doutora Karina, pelas reflexões e as discussões que chegaram aos nomes das pessoas que estarão conosco nesse webinar. Então, sem mais delongas, porque o tema ele é um tema importante, esse é um espaço que a gente quer dialogar e somar nesses diálogos, e para falar sobre esses desafios das pessoas com deficiência sensorial, eu apresento agora o promotor de justiça, Dr. Vitor, a quem eu já agradeço pelo convite, pelo aceite de estar aqui conosco. O Dr. Vitor, ele é professor e coordenador do núcleo de processo da Faculdade La Salle de Manaus, promotor de justiça de direitos humanos da pessoa idosa e da pessoa com deficiência. Dr. Vitor, a palavra está com vocês e já agradeço a presença de todos. Questionamentos, dúvidas e perguntas, por favor, participe no chat. A sua participação é extremamente importante para a ampliação deste diálogo. Boa tarde, é com muito prazer que eu recebi esse convite. Eu sou o Vitor, vou me audiodescrever. Eu sou um homem branco de 42 anos, eu uso barba, bigode, meu cabelo é curto, eu estou de terno, camisa e gravata preta, meu terno é cinza, e atrás de mim tem a minha biblioteca com vários livros jurídicos. Eu recebi com muita satisfação esse convite para participar do evento da OAB de São Paulo. Eu sou um promotor de justiça que atua aqui no Amazonas, nessa área de pessoas, de direitos das pessoas com deficiência, e eu já litigo há algum tempinho justamente sobre essa causa surda, sobre a questão das pessoas surdas na justiça. Eu tenho pesquisa sobre uma intersecção entre o processo e os direitos humanos. Então, para mim, é muito importante entender o processo a partir de uma ótica dos direitos humanos. E é justamente essa visão, essa ótica dos direitos humanos que eu queria apresentar para vocês sobre o acesso à justiça para pessoas surdas. Eu vou começar a compartilhar aqui nos slides, eu vou fechar minha câmera para o intérprete aparecer na câmera. Só um momentinho. Pronto. Vou falar então para vocês hoje sobre o acesso à justiça para pessoas surdas. O tema do acesso à justiça é um tema muito caro a quem estuda processo, né? Nós estudamos o acesso à justiça e eventuais obstáculos para que as pessoas possam acessar o poder judiciário. Todos temos reclamações de lesões de direito, ameaças que levamos aos juízes. E são apresentados vários obstáculos para esse acesso à justiça, seja dinheiro, seja pobreza, sejam pessoas de grupos vulneráveis, e é nesse ponto de vulnerabilidade é que eu vou discutir o papel da justiça para permitir o acesso das pessoas surdas. Para começar essa nossa viagem, eu queria trazer uma história que é de um conto francês do século XIX, que é a história do Gargan. Gargan era uma pessoa surda que era casado e a sua esposa o traiu. Ele apanhou a sua esposa no momento da traição e a estrangulou e a matou. Gargan, então, foi processado na justiça francesa e ele não conseguia, o seu advogado não conseguia defendê-lo, não conseguia contar a história. E foi no momento em que o Gargan pediu a palavra e disse, deixa eu contar a minha história do meu jeito, né? Ele era surdo. Então, do seu jeito, com os seus gestos, com o seu corpo, ele explicou que estava sendo traído e que, no momento realmente de muita aflição, ele matou a esposa.
Fora o aspecto, obviamente, machista, né, de um homem matar a esposa por ciúme, nós vemos aqui um acesso à justiça para a pessoa surda. A própria pessoa surda falar em seu nome, com autonomia, a própria pessoa surda participar do seu processo com autonomia. É essa a visão que eu gostaria de trazer hoje, né, de como a própria pessoa surda pode ser autônoma, ter o direito autônomo de estar dentro da justiça. O que a história nos ensina? O que os estudos da história nos ensinam? Nós não temos notícias boas da história. Na verdade, os surdos eram pessoas incapazes. E quando eu digo pessoas incapazes, eram considerados incapazes, eu quero dizer que surdo não tinha direitos para estar na justiça. O surdo não podia estar na justiça se não fosse representado. E isso se estendia, inclusive, à própria função de juiz. Juiz não podia ser surdo. Estudos do início do século XX apontam que surdos não podiam ser juízes, não podiam ser testemunhas e muito menos partes, não podiam ser partes no processo. Eles sempre estavam representados por parentes, um pai, uma mãe, porque eram considerados pessoas incapazes. A professora Lília Lobo, ela tem um livro chamado Os Infames da História. E nesse livro, a professora Lília faz uma associação bastante interessante. Ela diz o seguinte: assim como a sociedade tentou limpar a sociedade das pessoas com deficiência, isso a gente chama de eugenia, essa limpeza da sociedade das pessoas com deficiência atingiu os tribunais. Os tribunais também foram tribunais eugênicos, no sentido de limpar. Ninguém poderia estar nos tribunais, na justiça, se não fosse parte dessa sociedade perfeita, uma sociedade sem deficiência. Então, vejam como a ideia da eugenia acabou atravessando, inclusive, o papel do poder judiciário. Bom, a premissa necessária que eu faço, e eu não sou uma pessoa surda, mas eu preciso dizer isso, é que a surdez é uma condição heterogênea. Nós não temos um tipo de surdo. Há vários tipos de surdos, né? Há surdos sinalizados, surdos que usam a Libras, né, aqui no Brasil. Há surdos oralizados, surdos que sabem se expressar com a sua língua, com a sua boca, falando mecanicamente. E há surdos bilíngues, que são tanto sinalizados quanto são surdos oralizados. Então, nós não temos uma surdez homogênea. Então, para pensar nesse acesso à justiça, nós temos que passar por essa heterogeneidade da surdez. Além disso, nós temos pessoas com baixa audição. E há uma discussão bastante grande se essas pessoas com baixa audição podem ou não ser considerados surdos. Eu não vou entrar nessa discussão, mas nós temos que lembrar também que nessa discussão de acesso à justiça, nós também temos que incluir pessoas com baixa audição, sejam ou não chamadas como surdos. E aí, a partir dessa ideia da surdez, nós temos que reconhecer o surdo como um sujeito que fala, como um sujeito que se comunica. Né? Os surdos podem se alfabetizar em Libras. Não é obrigatório o surdo ser alfabetizado em Libras, mas ele pode ser alfabetizado em Libras. E isso tem um impacto muito grande. Né? Como que surdo que fala essa língua de Libras vai se comunicar num processo que não fala a sua língua? Filosoficamente, isso não tem problema algum. Um filósofo francês da fenomenologia, que é o Merleau-Ponty, esse filósofo francês dizia que não existe nenhuma diferença filosófica entre o falar com a boca e falar com gestos. Né? A sociedade atribui um desvalor ao gesto, ao falar com gestos, que não tem nenhuma razão de ser. A fala é um gesto como qualquer outro. Então, falar com a boca ou falar com gestos não tem qualquer diferença filosófica. Mas tem uma diferença interessante para a gente, porque se o surdo fala uma língua, que é Libras, que é uma língua que nem todo mundo fala, nós passamos então a considerar esse surdo como uma minoria linguística, uma minoria cultural. Não é à toa que os surdos se reúnem no que eles chamam de comunidade surda. Existe uma comunidade surda com uma língua própria, com inclusive cultura própria, né? E é essa comunidade surda que nós temos que respeitar dentro do acesso à justiça. E aí vem uma discussão que não é nova, não é uma discussão nova, mas que sempre vem à tona. A surdez é uma deficiência? O fato do surdo falar Libras tira ou não
a sua condição de pessoa com deficiência? Bom, nós temos que lembrar que a Convenção de Nova York, que é a Convenção da ONU sobre Direitos da Pessoa com Deficiência, essa Convenção de Nova York, ela adota um conceito biopsicossocial de deficiência. Não é a pessoa que tem deficiência, é a sociedade que apresenta obstáculos e barreiras que aquela pessoa com deficiência não consegue ultrapassar sozinha. Então, a deficiência não está na pessoa, mas na sociedade. Esse conceito de deficiência, a partir da Convenção de Nova York, muda muito do que nós entendemos como pessoas com deficiência. E aí, houve a discussão, será que um surdo que consegue se comunicar, um surdo que fala Libras, ele tem deficiência? Alguns autores, eu estou trazendo aqui um outro, Chatsopoulos, ele diz que isso é um direito de escolha do surdo. O surdo pode escolher se ele se considera ou não uma pessoa com deficiência, se ele enfrenta ou não essas barreiras no dia a dia. É um direito de escolha. E em 2018, a Federação Mundial dos Surdos, a World Federation of the Deaf, o que ela decidiu? Olha, a surdez é, na verdade, uma dupla vulnerabilidade. Ela é, por um lado, deficiência, e do outro lado, ela é uma minoria linguística também. A surdez é uma minoria linguística. Então, não tem por que excluir. Se os surdos têm direitos como pessoa com deficiência e têm direitos do outro lado como minoria linguística, não tem exclusão. O surdo vai escolher de que lado ele está e o surdo vai escolher que direitos que ele tem, como pessoa com deficiência ou como minoria linguística. É nessa ótica, é nesse panorama que eu vou apresentar, então, o tema, a partir desse amplo aspecto, como deficiência e como minoria linguística. E aí eu vou para os tratados internacionais de direitos humanos. O que os tratados dizem sobre esse acesso à justiça para os surdos? Bom, os tratados têm muita coisa. Em primeiro lugar, o artigo 13 da Convenção da ONU sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, ela diz que toda pessoa com deficiência tem o direito ao processo com ajustes. Isso quer dizer que, mesmo que a lei não preveja especificamente um modo, um mecanismo para que aquela pessoa com deficiência seja acolhida no processo, o juiz, o poder judiciário, tem que fazer os ajustes necessários para que os atos do processo judicial sejam adaptados à pessoa com deficiência. E isso é o direito ao processo com ajustes. Toda pessoa com deficiência, inclusive a pessoa surda, tem direito a esses ajustes no processo pela Convenção de Nova York. Além desse direito, existe um direito de acesso à informação, o direito de acesso à informação no processo. Esse direito está lá nos princípios e diretrizes internacionais sobre acesso à justiça para pessoas com deficiência. Esses princípios são novíssimos, são do ano passado, em 2020, foram lançados em agosto de 2020, e esses princípios explicam várias recomendações ao Poder Judiciário para promover o acesso à justiça de pessoas com deficiência. E, em matéria de pessoas surdas, eles falam exatamente isso, que a pessoa surda tem direito ao acesso à informação, e esse acesso à informação tem que ser dado, obviamente, na língua do surdo, seja ele um surdo sinalizado ou um surdo, por exemplo, oralizado. Ele tem que ter acesso, se ele é parte do processo, ele tem que ter acesso a essa informação. Além disso, as regras de Brasília, lá de 2008, essas regras de Brasília reconhecem a pessoa com deficiência, inclusive o surdo, como parte vulnerável. Como parte vulnerável no processo, a pessoa surda tem que ter uma proteção maior do Poder Judiciário, né? Isso quer dizer que tem que estar atento a se ele está acompanhado ou não de advogado, tem que estar atento se os atos processuais vão ser realizados de acordo com aquela deficiência da pessoa surda, enfim, a vulnerabilidade da pessoa surda deve ser levada em consideração pelo judiciário. E por fim, o direito que é mais visado nesse ponto, o surdo, obviamente, tem direito ao intérprete no processo. Esse direito ao intérprete, e aí nós estamos falando aqui no Brasil do direito ao intérprete de Libras, né? Ele é previsto tanto no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, quanto previsto também na nossa Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que é o Pacto de San José. O Pacto de San José prevê expressamente no artigo 8.2a o direito ao intérprete para o surdo no processo judicial. Então, ninguém tem dúvidas de que há várias previsões nos tratados internacionais de direitos humanos para esse acesso à justiça para o surdo. O que o Brasil tem feito a respeito disso? Bom,
No Brasil, a Libras é reconhecida pela lei como língua desde a lei 2.436. Então, a Libras é hoje reconhecida, né, há quase 20 anos, como uma língua do Brasil. Em 2010, houve o reconhecimento da profissão do intérprete de Libras como uma profissão reconhecida no Brasil. Veja, não faz tanto tempo assim, são apenas 11 anos de reconhecimento dessa profissão. E, no Brasil, em 2015, surgiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou, como alguns gostam de dizer, a Lei Brasileira de Inclusão. Na Lei Brasileira de Inclusão está previsto o artigo 73, que fala também que o processo judicial tem que estar adaptado para as pessoas com deficiência, inclusive pessoas surdas, e com recursos de tecnologia assistiva, se for o caso. Ou seja, por exemplo, a questão das legendas, né? Então, a nossa Lei Brasileira de Inclusão, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, trata também desse acesso à justiça para pessoas surdas. Né? E o que os nossos tribunais brasileiros têm feito com tantas normas a respeito disso? Bom, o artigo 662 do nosso Código de Processo Civil, ele prevê expressamente o intérprete de Libras como auxiliar do juízo. E aqui eu friso, vejam, a lei prevê o intérprete como auxiliar do juiz e não do surdo. Vejam como a lei ela acaba discriminando, é um auxiliar do juiz para o juiz entender e não para o surdo se comunicar. De toda forma, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, ele tem uma resolução de 2016, que é a número 230, em que ele trata de uma ampla acessibilidade no processo judicial. E entre essas medidas de acessibilidade, consta exatamente intérprete e adaptações no processo para as pessoas surdas. No ano passado, na pandemia, o Conselho Nacional de Justiça também expediu a resolução 329, e nessa resolução, que possibilitava que os tribunais fizessem audiências por videoconferência, que é o que nós todos estamos fazendo hoje, audiências remotas, né? Nessa resolução, também o CNJ previu a possibilidade de intérpretes para surdos nessas audiências de videoconferência. Então, os nossos tribunais estão atentos a essa tendência, estão atentos a essas previsões de normas jurídicas, estão com várias regulamentações próprias para o tema dos surdos na justiça. Bom, com tantos direitos, com tantas normas jurídicas, o que falta para se reconhecer ao surdo o amplo acesso à justiça? Se nós temos tratados internacionais, se nós temos leis, se nós temos resoluções do Conselho Nacional de Justiça, o que falta, então, para reconhecer esse amplo acesso à justiça para pessoas surdas? Eu vou trazer aqui 10 propostas para que nós possamos refletir sobre esse tema. A primeira proposta é: se há muito tempo, se há séculos, nós falamos em um devido processo legal, se pelo menos há 30 anos nós já falamos em um devido processo constitucional, me parece que é hora de nós falarmos em devido processo inclusivo. Um devido processo que seja legal e de acordo com a Constituição, ele também tem que ser um devido processo de inclusão, inclusivo. Isso implica em que a gente crie um outro modelo de processo que não seja só escrever ou oral. O processo civil, se quer acolher a pessoa surda, ele não pode ser dividido apenas em escrever e oral. Ele tem que ter um meio termo. E esse meio termo adaptado é justamente um devido processo inclusivo, que leve em consideração como adaptar o processo para a comunidade surda. A segunda proposta que eu faço é: isso não é favor. Acolher o surdo, dar acesso à justiça à pessoa surda, não é favor. E isso implica reconhecer o intérprete como direito do surdo. Eu falei para vocês que o Código de Processo Civil considera o intérprete de Libras como auxiliar do juiz. Quer dizer, se o juiz não quiser, ele não vai precisar chamar o intérprete. E, na verdade, é o contrário. O intérprete é direito do surdo e não do juiz. É direito da pessoa surda. Então, nós não podemos considerar isso um favor. É direito da pessoa surda se comunicar no processo. Há tanto tempo nós, do processo civil, nós falamos em contraditório, em ampla defesa, em influenciar a decisão judicial. Pois bem, como que uma pessoa surda que não consegue se comunicar dentro do processo vai exercer esse contraditório?
Como que a pessoa surda, que está participando daquele processo, vai poder exercer a sua ampla defesa sem a ampla comunicação dentro do processo? Ou seja, isso não é favor. A terceira proposta que eu trago é respeito à resolução do CNJ número 230. Nós vemos na prática que intérpretes de Libras são chamados de improviso. E eu não tenho nenhum pudor em falar essa palavra. Muitos juízes, muitas varas judiciais chamam intérpretes judiciais na hora, por improviso. Aquela pessoa que fez um curso de capacitação de 10, 20 horas de Libras, aquela pessoa um servidor que acha que fala alguma coisa de Libras, um conhecido de última hora, que chama de WhatsApp, quer dizer, não existe seriedade no recrutamento desses intérpretes. E é muito estranho isso, porque os nossos tribunais já têm know-how, já têm conhecimento de fazer recrutamento de mediadores, de peritos. Os tribunais têm cadastros de peritos, de mediadores. Por que não criar esses cadastros de intérpretes? E vejam, essa resolução 230, ela exige que os tribunais, primeiro, capacitem 5% de servidores, e eu desafio os tribunais a mostrarem esses dados. Qual tribunal do Brasil tem 5% de seus servidores já capacitados para isso? E também exige que esses tradutores e intérpretes de línguas de sinais sejam cadastrados, assim como peritos, assim como mediadores. Então, tem que haver um respeito a essa resolução. Nós precisamos respeitar essa resolução do Conselho Nacional de Justiça. A quarta proposta que eu faço é que o trabalho desses intérpretes seja controlado via decreto 5626. Esse decreto 5626, ele trabalha a técnica e a imparcialidade do intérprete de Libras, né? E nós precisamos realmente levar a sério isso. O intérprete de Libras não é um apoio no sentido de ser algo informal. Ele é realmente alguém que vai possibilitar essa comunicação. Então, o trabalho dele também tem que ser controlado via normas jurídicas. A quinta proposta que eu falo é: cada caso é um caso. Excepcionalmente, vejam, por exceção, me parece que talvez seja o caso de deixar ao surdo a escolha do intérprete. Eu sei do perigo disso, eu sei que isso não é o que o próprio Conselho Nacional de Justiça impõe na Resolução 230, mas já há estudos no exterior dizendo que alguns surdos não conseguem se comunicar em Libras, mas dentro da sua família, do seu ambiente familiar, eles conseguem se comunicar por sinais próprios, por sinais, digamos assim, da própria família, domésticos, sinais da própria família. Com esses sinais, eles conseguem dialogar. Então, vejam, nesses casos, não vai adiantar trazer o intérprete oficial de Libras se aquele surdo não consegue falar Libras. Então, excepcionalmente, me parece que seja o caso de aceitar um intérprete que não esse intérprete oficial. Há estudos, inclusive, que dizem que mulheres surdas têm mais incidência de violência doméstica familiar e que algumas surdas mais pobres não têm esse acesso às línguas de sinais e precisam justamente desses intérpretes da própria família. Então, excepcionalmente, é o caso de nós pensarmos nessa adoção. A sexta proposta que eu trago é sobre os surdos oralizados. Será que os nossos juízes, será que as juízas estão prontos para tomar depoimentos de surdos oralizados? Porque vamos pensar, o surdo oralizado, ele pode falar, ele pode se expressar. Ele não vai ouvir o juiz, mas ele vai se expressar. Então, a diferença é, será que o juiz está pronto para isso? Será que o juiz está pronto para se comunicar com esse surdo oralizado? Nós temos que capacitar os juízes. Nem todo surdo vai precisar de intérprete. Esse surdo oralizado não vai precisar. Então, é necessário que nós capacitemos também a nossa justiça para essa realidade de surdos que não precisam de intérpretes, mas que o nosso judiciário vai ter que estar pronto para falar, para dialogar com esses surdos oralizados. Já estou terminando, vamos falar da proposta número 7. Como a interpretação é técnica, como a interpretação é um modo de comunicar, é preciso haver esse registro em mídia audiovisual. Hoje, a maioria das audiências são realizadas remotamente
e justamente por isso são gravadas em mídia audiovisual. Então, me parece que essa é uma tendência que nós não podemos retroceder. Para garantir a integridade e a autenticidade dessa interpretação por sinais, é necessário realmente haver esse registro para verificar se o surdo pode, por exemplo, ter sido induzido a uma pergunta errada, uma interpretação errada. Então, o registro é essencial para a interpretação. A oitava proposta que eu faço é uma mudança de linguagem. O nosso juridiquês, o jeito que o jurista fala, já é uma língua própria, né? O processualista, aquela pessoa que fala no processo, ela também tem uma língua própria, que nós chamamos de processualês, né? Um juridiquês adaptado para o processo. E talvez a nossa linguagem jurídica no processo não seja adaptada ao surdo. Nós falamos em direito ao silêncio, nós falamos em ouvir a parte contrária. Será que isso está certo? Será que nós estamos sendo inclusivos também nesse nosso juridiquês? É preciso pensar, é preciso refletir até que ponto ia dizer você tem direito ao silêncio. Não, mas ele vai ficar em silêncio, ele vai poder falar de outra forma, mas ele vai falar, mas ele não vai ficar em silêncio. Então é preciso até refletir o jeito como nós tratamos a nossa linguagem jurídica. Penúltima proposta são a necessidade de adaptações necessárias. O intérprete não é necessário apenas em audiência. Imaginem que um surdo vai ser réu no processo. Ele vai receber uma citação por oficial de justiça. Esse oficial de justiça vai citar o surdo com o intérprete? Como é que ele vai explicar para o surdo aquele ato da citação? Como é que ele vai explicar para o surdo a ordem do juiz comunicando que existe um processo? Então, vejam, não existe lei dizendo que citação por oficial de justiça tem que ser por intérprete. Mas nós precisamos adaptar essas leis. Precisamos mudar a nossa mentalidade, né? Atendimento ao público. Né? Atendimento ao público geralmente é feito presencialmente nos fóruns de justiça e, hoje em dia, pelo balcão virtual. Mas será que a gente não pode também fazer por e-mail? Será que as varas judiciais estão prontas para fazer atendimento ao público por e-mail? Porque isso é muito mais simples. Um atendimento por e-mail para um surdo, sinalizado ou oralizado, é muito mais simples por e-mail. Então, a gente não pode excluir essa possibilidade de atendimento ao público para as pessoas surdas por e-mail. E, por fim, a minha última proposta é uma proposta realmente muito mais avançada, que é adaptar um precedente que houve nos Estados Unidos, que é o caso Stephen Prakel. Esse caso, é esse rapaz da foto do slide, esse rapaz era um surdo que não era parte do processo. Quem estava sendo processado era a sua mãe era ré no processo. E ele estava participando da audiência da sua mãe. A sua mãe não era surda e ele é que era surdo. Ele estava participando da audiência e ele pediu ao juiz que nomeasse um intérprete para que ele pudesse entender o que estava acontecendo no processo da sua mãe. Mas vejam, ele não era testemunha e ele não era parte. Esse juiz negou o direito ao intérprete do Stephen, dizendo que, na verdade, como ele não fazia parte do processo, ele não tinha direito a entender o que estava acontecendo ali. O Stephen Prakel recorreu dessa decisão na justiça e, pela primeira vez, um tribunal americano disse que sim, um surdo tinha direito a entender o que estava acontecendo no processo, e aquele juiz que negou o intérprete para ele estava cometendo uma discriminação dentro do processo contra uma pessoa surda. Então, vejam como um conceito de acesso à justiça inclusiva, ela pode ser muito mais amplo do que apenas para as partes do processo. O surdo tem direito de participar da sociedade, tem direito de saber como o poder judiciário funciona. Quem sabe um dia a gente consegue chegar nesse grau de amplitude do direito de acesso à justiça. Termino por aqui, convidando todo mundo para ouvir. Será que a gente está pronto para ouvir o que os surdos têm a dizer? Será que nós estamos prontos a adaptar esse processo, né, o processo judicial, para as pessoas surdas? Eu fico aqui um convite para nós repensarmos esses pontos e os meus contatos eu deixo aqui no final. Muito obrigado a todos e a todas. Doutor Vitor, nós que agradecemos. Obrigada pela sua brilhante contribuição aqui,
Eu acho que você traz uma reflexão para nós, enquanto operadores do direito, que não há, né, uma questão de ausência de legislação, nós temos aí, então, um corpo robusto de leis que efetivam direitos no acesso às pessoas com deficiência sensorial no acesso à justiça. O que nos falta realmente é entender essa parte vulnerável, dar direito à escolha para que eles realmente tenham autonomia no exercício de cidadania de acesso à justiça. Nós já temos perguntas aqui, mas nós vamos deixar para o final, para que todos vocês possam responder e refletir. Mais uma vez, obrigada. Eu vou dar continuidade aqui com as demais palestrantes, agora para somar ao que o Dr. Vitor já colocou aqui para a gente, eu vou chamar a professora doutora Silvana Guiar, que vai trazer para a gente esse olhar como profissional, intérprete de Libras nesse espaço jurídico, um espaço, como o Dr. Vitor colocou aqui, muito bem colocado, com uma linguagem específica, e a doutora Silvana, então, vai nos abrilhantar para somar a essas reflexões no nosso dia. Silvana, você terá 20 minutos e vou já aproveitando para você que está nos assistindo, coloque aí as suas dúvidas, os seus questionamentos, porque vai ser um prazer nós ampliarmos esse diálogo com vocês. Boa tarde a todos, todas. Eu me chamo Silvana, conforme foi anunciada, sou uma mulher preta, uso óculos, cabelo curto, crespo, estou utilizando um microfone, estou com uma blusa amarela, com um terno azul escuro e um fundo neutro atrás. Agradeço o convite que me foi feito, né, pela OAB São Paulo, em especial pela doutora Luana Manini e todos os demais, doutora Lúcia. Agradeço aos colegas que aqui estão. Silvana, desculpa, eu acabei não lendo o seu currículo, então desculpa por eu te interromper, porque eu gostaria muito de fazer essa honra de trazer você para o nosso debate jurídico aqui. A doutora Silvana Guiar, ela é professora no Departamento de Línguas de Sinais Brasileiros, DLSB, e no programa de pós-graduação em Estudos da Tradução PEGET, da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, na área de Estudos da Tradução e Interpretação de Libras. Professora do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Tradução POET, da Universidade Federal do Ceará. Coordenadora geral do Programa de Extensão TIUS-JUR, Tradutores e Intérpretes de Língua de Sinais na área jurídica. Silvana, me perdoe, mas eu não poderia deixar de dizer quais são as suas formações e o seu percurso profissional para que você estivesse conosco aqui nesse webinar. A palavra é sua. Obrigada. Imagina, eu que agradeço a gentileza, mais uma vez, o convite, né, da doutora Lúcia, da doutora Luana e todos os demais que compõem a comissão. Cumprimento os meus colegas de mesa, agradeço a oportunidade e também quero agradecer aos meus colegas intérpretes que estão neste momento realizando a interpretação do discurso que eu estou enunciando. Dito isso, então, eu vou compartilhar a tela. Estou desligando a minha câmera. Pronto. Então, conforme eu havia comentado, focarei o debate sobre o papel do intérprete dentro da área jurídica. E com isso, contando um pouco da história do programa de extensão TIUS-JUR. E por que exatamente contar um pouco dessa história desse programa? Eu não posso me furtar de brevemente mencionar que comecei a interpretar na década de 90, numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, como intérprete de Libras português na delegacia e em algumas audiências. Naquela época, se hoje nós temos ainda um amadorismo muito grande na contratação dos intérpretes, na década de 90, quando ainda não tínhamos tantos recursos e conquistas em relação à língua brasileira de sinais,
era bem mais difícil, especialmente em cidades do interior, como a que eu vivia. E eu estou trazendo isso para mostrar aos senhores que a preocupação com o profissional intérprete, obviamente de todos os contextos, mas especificamente no campo jurídico, que é o foco da nossa fala hoje, ela é fundamental, é urgente que nós tenhamos políticas mais assertivas, no sentido de qualificar essa prestação de serviço e de realmente compreender esse profissional como alguém que merece uma formação qualificada e que precisamos alinhar os discursos. E quando eu estou dizendo alinhar, é no sentido de trazer à tona as diferentes vozes que estão empregadas. Em que sentido eu falo isso? Tradutores e intérpretes, comunidade surda e âmbito jurídico. Então, o mote da minha fala é nesse sentido. O programa de extensão TIUS-JUR, ele emerge com essa perspectiva, no sentido de compor um espaço onde esse alinhamento possa existir. Então, um dos motivos pelo qual eu estou aqui hoje na OAB São Paulo se justifica nessa perspectiva, ou seja, o TIUS-JUR, ele não dialoga somente com a formação de tradutores e intérpretes, mas ela precisa diretamente conversar com aqueles que são parte envolvida em todo esse contexto. Esse programa de extensão, ele também tem um compromisso, não somente acadêmico, mas também social, no sentido de se comprometer a dialogar com as comunidades surdas, especialmente aquelas que estão em condições de vulnerabilidade social e que acessam o âmbito jurídico. Ele tem as suas bases calcadas em 2 programas de pós-graduação, porque, obviamente, a prática não está dissociada da pesquisa. Então, muitos dos elementos que ao longo desses anos nós temos coletado, eles estão sendo tratados como objeto de pesquisa no sentido de propor alternativas que aprofundem a temática. Então, os 2 programas é a pós-graduação em Estudos da Tradução, PEGET, UFSC, Santa Catarina, e a POET, Programa de Pós-Graduação em Estudos da Tradução, Universidade Federal do Ceará. Ambos estão ainda ligados também ao Intertrades. Feita essa discussão inicial, o TIUS-JUR, ele emergiu em 2016 oficialmente. E como que ele surge? Depois de ter feito o mestrado e o doutorado, e com muita dificuldade de encontrar no país alguns cursos, ou, enfim, um debate que ampliasse a formação do tradutor-intérprete de língua de sinais, eu tive a oportunidade de contactar alguns colegas do Reino Unido, a fim de conhecer a experiência que tem se desenvolvido em outros programas interinstitucionais, principalmente no Reino Unido, trazendo um debate mais internacional. Então, eu fiz um curso, mais especificamente na Inglaterra, em Londres, com intérpretes de BSL em inglês, Língua de Sinais Britânica, inglês. E ao conversar com esses colegas e participar desse tempo de formação, os quais já atuavam no âmbito jurídico por mais de 20 anos, eu pude observar alguns protocolos, algumas práticas recomendadas naquele contexto. Obviamente, eu não estou falando aqui aos doutores do ponto de vista jurídico, enquanto sistema jurídico. Não é esse o meu foco. O meu foco é observar como esses profissionais intérpretes trabalhavam e que medidas nós poderíamos implementar aqui no Brasil. Então, ao retornar para o Brasil, eu acreditei que a extensão, junto com outros colegas, pudesse ser um viés possível
de trazer esse debate para dentro da academia, sem descolar das questões sociais que estavam impregnadas na comunidade surda. Afinal de contas, se nós observarmos historicamente, a demanda de intérpretes, ela tem registro desde 1908, como é o caso dos registros de intérpretes na delegacia em São Paulo. Por que eu estou trazendo isso? Porque é uma área que não é nova. Nova talvez sejam as políticas que nós estamos trabalhando no sentido de alinhar, qualificar e aprofundar todo esse debate. Os surdos acessavam o âmbito jurídico em diversas oportunidades e muitas delas tiveram os seus direitos violados, né? Então, por todo esse conjunto, emerge o TIUSJUR com 3 eixos que sustentam esse programa. 1, que é a tradução e interpretação. 2, uma preocupação muito grande com a questão terminológica. E 3, um outro debate trazendo as questões socioculturais e demandas da comunidade surda. Com isso, o programa se compromete a atuar em 3 frentes principais, que é o ensino na graduação e pós-graduação. Então, na parte de ensino, por exemplo, nós temos disciplinas dentro do curso de Letras Libras da UFSC, que é o curso de bacharelado, que forma tradutores e intérpretes, ao menos para que esses futuros tradutores tenham noções básicas de como atuar dentro do âmbito jurídico. E aí nós temos uma vasta bibliografia internacional que nos respalda nesse conjunto, mas, obviamente, lutando muito para que mais e mais ações no Brasil emerjam, venham à tona a partir das demandas que nós temos no Brasil. A parte das pesquisas, né? Hoje em dia o TIUSJUR tem uma média de 12 orientandos de mestrado, que são orientados por mim e por outros colegas professores, todos discutindo algum elemento que envolva a atuação de intérpretes no âmbito jurídico, e a parte de extensão, que é o diálogo que a gente vem trazendo com a comunidade. Repito novamente, né, que essa perspectiva tríade nesse diálogo é o que nos interessa. Então, nós não temos como dissociar a comunidade surda, tradutores, a área jurídica de modo geral, se nós não construirmos esse alinhamento. E esse alinhamento, ele é fundamental. Vou dar um exemplo muito básico. Observando a prática de interpretação, diversas pesquisas mostram que o modo de interpretação consecutiva é o mais indicado para a interpretação em audiências, porque ele traz uma qualidade melhor na interpretação. Hoje em dia, no Brasil, essa é uma das maiores dificuldades que a gente tem. Então, falta formação para os intérpretes, que muitas vezes não estão familiarizados com esse modo, mas também falta um diálogo mais intenso com advogados, juízes, promotores e outros envolvidos dentro do âmbito, para que eles compreendam o porquê que esse modo é o mais indicado. Então, muitas vezes a gente se debate com essa situação. E como tão bem o Dr. Vitor destacou, os modos com que os intérpretes chegam na área jurídica, eles são extremamente precários. Alguém que aprende Libras, na melhor das intenções, ela é um falante, uma pessoa bilíngue. O bilíngue, para ser intérprete, é preciso mais do que ser bilíngue. É preciso ter competência tradutória, competência interpretativa, ter um processo extremamente aprofundado dentro da comunidade surda, a ponto de conseguir fazer um diferente trânsito entre essas diversas comunidades surdas. Então, só para trazer um pouco dessa realidade. E o que nós temos hoje? Nessa situação precária que eu menciono, a contratação de intérpretes ela é muito variada.
Então, obviamente, tem empresas que prestam serviços para tribunais, né, agências. Às vezes ocorre uma intimação ou uma convocação ad hoc, ou seja, aquele intérprete que é exclusivo para aquela audiência. Isso muitas vezes prejudica o trabalho do profissional, no sentido de que a alta troca de intérpretes dentro de um processo não garante uma execuibilidade, né, da interpretação. A gente não sabe exatamente quem são esses intérpretes que adentram ao âmbito jurídico. Ainda por amigos, familiares de surdos, né, especialmente quando não são surdos usuários ou falantes de Libras. E esse é um ponto muito interessante, porque no Brasil raramente se cogita a presença de intérpretes surdos. Então, quando a gente fala assim, mas como assim um intérprete surdo para a pessoa surda? Sim, um intérprete surdo compondo a equipe de intérpretes que vai prestar o serviço, caso essa pessoa não seja falante de Libras. Nós temos várias outras línguas de sinais que estão no Brasil, inclusive com outras interseccionalidades. Por exemplo, temos um surdo indígena, falante de uma língua de sinais indígena, que precisa acessar o judiciário. Não necessariamente a língua utilizada por esse cidadão será a Libras. Então, assim, é preciso que os intérpretes tenham um amplo conhecimento desse campo e que a gente passe a trabalhar para além do par Libras português, para que a gente possa incluir outros pares linguísticos dentro desse espaço. Em outros tribunais, temos dados também que mostram a presença da central de intérpretes, né, que prestam serviços para essas instituições. A associação de intérpretes ou associação de surdos, e ainda, em outras situações, escolas que emprestam os seus intérpretes para determinadas demandas dentro da área jurídica. Então, a gente observa os diferentes... e por fim, desculpe, a Pastoral do Surdo, assistência social e outros órgãos que prestam o trabalho de interpretação. Com essa diversidade toda, nós podemos observar os diferentes perfis de intérpretes que adentram a esse espaço. E essa é uma discussão extremamente importante que a gente deveria alinhar. Por quê? Porque existe um mercado de trabalho, tanto para tradutores quanto para intérpretes, que é bastante amplo dentro da área jurídica. A gente observa muita discussão voltada somente para intérpretes, mas existe uma demanda reprimida de tradução também. Então, em vários espaços, como tribunais de justiça, né, defensorias, hospitais de custódia. Aqui em Florianópolis, nós temos certa frequência de solicitação de intérpretes dentro do hospital de custódia. Então, são espaços, né, OAB também, delegacias, presídios, escritórios modelos dos cursos de direito, quando alguma pessoa surda procura esses espaços. E a gente observou que não basta só trabalhar com a formação do tradutor e do intérprete, porque quando se chegava nesses órgãos também, muitas vezes, o próprio operador do direito desconhecia o papel que era do intérprete. Então, às vezes, a gente se deparava, por exemplo, com situações como: isso você não deve interpretar para pessoa surda. Essa situação ela é extremamente desafiadora, porque se você foi contratado como intérprete, e aí eu peço licença aos senhores, porque obviamente eu não sou operadora do direito, não é desse local que eu falo, mas assim, a gente precisa criar espaços onde essas discussões possam emergir.
Então, eu parabenizo a OAB São Paulo por ter promovido esse momento, que é de extrema importância, a fim de que a gente conheça esses papéis e também possa alinhar essas demandas das quais nós temos, né? Defensorias públicas, por exemplo, é um espaço onde muitos surdos acessam, justamente pela condição de vulnerabilidade social. E quais são as defensorias públicas do país que têm intérpretes de Libras português? Talvez a gente possa contar nos dedos algumas delas. Quais são os tribunais de justiça, por exemplo, que têm aberto editais que contemplem vaga para tradutores e intérpretes? São raros ainda. Então, nós precisamos realmente trabalhar melhor com isso. E o programa de extensão TIOS-JUR percebeu que nós precisávamos fazer um trabalho de base, também conversando com os alunos do curso de Direito, com os professores que ministram, obviamente, pesquisas, palestras, disciplinas dentro do curso de Direito. E nós tivemos um feliz encontro com o PET Direito, que é o Programa de Educação Tutorial, onde nós temos desenvolvido várias atividades que colocam diversas discussões, dentre elas a violência contra a mulher surda, a violação dos direitos da pessoa surda e diversos outros assuntos, como, por exemplo, guarda de crianças surdas ou a guarda envolvendo alienação parental, enfim, várias outras temáticas que entraram dentro desse âmbito. E nesses cursos de direito, ou cursos que são diretamente envolvidos para magistrados, nós percebemos uma abertura, digamos assim, para apresentar um pouco das ações que a gente tem feito dentro do programa. Nós trabalhamos diretamente com as associações representativas da área de tradução e interpretação. Eu destaco aqui a CATIOS, que é a Associação do Estado de Santa Catarina, de tradutores e intérpretes, mas nós conseguimos também promover a criação de um grupo de trabalho dentro da Federação dos Tradutores e Intérpretes, que está em andamento, além de várias outras atividades. Quando eu falei sobre o papel distinto de tradução e interpretação, eu só recuperei aqui um exemplo de várias possibilidades, né, que o tradutor pode atuar, assim como também o intérprete. Então, acesso a essa informação também passa pela tradução. A tradução pode ser um elemento de empoderamento para as comunidades surdas, que muitas vezes não têm acesso aos direitos na sua própria língua materna, né? Então, só para trazer um pouquinho dessas questões. Um dos primeiros exemplos que eu trago foi a tradução de uma cartilha sobre violência doméstica, que foi uma parceria feita com o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Então, esse foi o primeiro grande trabalho do TIOS-JUR, que está publicado no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, foi divulgado em 2017, era uma cartilha de violência doméstica voltada para a população leiga, que informava as mulheres sobre o que era violência, quais eram os seus direitos, como buscar esses direitos, né? E essa cartilha foi traduzida pelo TIOS-JUR, numa parceria feita com o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Por que eu estou trazendo esse exemplo? Essa cartilha, hoje em dia, ela tem um bom número de visualizações, porque a tradução, ela colabora para a atuação também do intérprete. Tradutor e intérprete podem manter atividades muito próximas, podem qualificar os seus trabalhos dentro desses espaços jurídicos. Então, essa cartilha, ela está disponível online e várias pessoas de diferentes partes do Brasil puderam acessar esse material. Eu já estou quase finalizando, mas só para mostrar um pouco desse exemplo. Quando eu falo dos desafios de pesquisa, dos desafios epistêmicos, eu também estou trabalhando com uma diversidade de materiais, que obviamente eu não estou querendo importar,
aqui as contribuições desses materiais, mas nós não precisamos iniciar do zero, nós temos pistas já, trabalhos que têm sido realizados, não somente na Europa, mas também aqui na América Latina. Então, recuperei alguns materiais aqui, por exemplo, construir um material sobre protocolos, orientações, né, básicas de atuação para o intérprete dentro desse espaço do âmbito jurídico é fundamental, compreendendo a interpretação de tribunal, né, a prática da interpretação de tribunal, quais são os principais elementos, e esses materiais aqui, década de 90, então a gente observa que nós estamos um pouquinho, talvez, atrasados dentro desse campo. Os fundamentos da interpretação no tribunal, né, então temos vários aspectos envolvendo esses elementos. E para finalizar, a gente tem realizado, enquanto programa de extensão, várias palestras que envolvem tanto o Poder Judiciário, quanto as comunidades surdas, quanto os tradutores e intérpretes. Além disso, nós temos nas nossas redes sociais também um conjunto de vídeos que discutem dicas jurídicas, né, que podem promover uma melhor familiarização do intérprete dentro desse campo. O programa de extensão, ele é composto por advogadas e intérpretes, por estudantes do curso de Letras Libras e mestrandos e doutorandos, tanto da tradução quanto da área de linguística. Então, tem diversos assuntos que a gente tem feito, né? Tradução de artigos, tradução de resumos de TCC, uma nova temática que tem atravessado muito as nossas ações, que são os imigrantes surdos, os refugiados surdos, que estão buscando seus direitos e que nem sempre têm acesso a esse espaço. Os surdos presos também é uma demanda que está aumentando bastante, e nós tivemos, inclusive, colaboração na legenda de materiais que já trabalham, por exemplo, nos Estados Unidos, com a possibilidade de que os surdos presos possam ensinar Libras ou fazer outros trabalhos dentro da prisão e, com isso, possam ter a sua pena reduzida. Então, só para trazer um pouco desses materiais que nós temos realizado, aqui estão as referências, eu agradeço a oportunidade, peço desculpas pelo nervoso, não sou da área jurídica, mas agradeço o convite. Obrigada, doutora Silvana, foi uma palestra excelente, e até para que a gente possa enxergar esse viés, né, da dificuldade da formação do intérprete para ocupar esses espaços junto com os operadores do direito, e quão isso é essencial, né, para que haja uma prestação efetiva, uma prestação de qualidade, de acesso à cidadania desse sujeito vulnerável e surdo, né? Você traz essa relação, por não ter aí uma formação específica no Brasil, e aí você traz essas necessidades que o curso, né, de extensão é uma possibilidade, quantos trabalhos emergem dos TIUJURs. Até porque nós precisamos pensar em documentos norteadores, precisamos pensar de que forma esses profissionais, né, adentram num espaço tão assimétrico como é a audiência e esses diferentes poderes entre juízes, promotores e o próprio sujeito surdo, que não é com facilidade que ele acessa esse espaço. Então, quando o Vitor traz essa questão do acolhimento, da adaptação, ela passa por esses vieses do surdo, dos operadores do direito e dos profissionais que estarão aí garantindo o direito linguístico do surdo nesse espaço. Obrigada, Silvana. Já temos perguntas. Peço novamente que vocês colaborem no chat, mandem mais perguntas, porque ao final nós faremos aos palestrantes, para que a gente continue dando aí o tom a esse diálogo e essa reflexão. Bom, ao final, como nosso último palestrante do dia, e até porque foi ele que pediu para ser, então, o último, eu apresento para continuar e para ele ampliar a nossa discussão aqui hoje, o Alexandre. O Alexandre, ele é surdo, além de arquiteto, ele é consultor e gestor cultural. Hoje, ele é apresentador do canal Conecta e analisa
a comunidade manager da empresa HandTalk, um dos idealizadores do workshop Empatia do Silêncio. Alexandre, ele é palestrante e mediador de eventos culturais, acessibilidade digital, da campanha Surdo é Quem Fala e embaixador da Semana de Acessibilidade Surda do movimento Web para Todos. E também presidente da Associação de Surdos do Estado de São Paulo, Vem Sonhar. Alexandre, você terá 20 a 25 minutos. Já te agradeço por estar aqui ampliando a nossa visão. Davi, você consegue colocar o Alexandre em tela grande, por favor? Eu quero agradecer a todos da OAB pelo convite em poder participar desse webinar, inclusive a doutora Luana por ter feito esse convite. É uma honra poder participar desse webinar com vocês. Inclusive para poder falar um pouquinho a respeito de mim, né, como pessoa surda, sobre o que o evento vem debatendo. Eu vim assistindo a todo o evento, tanto com o doutor Vitor, como também com a doutora Silvana, apresentando para vocês um pouquinho da prática e da vivência desses profissionais, e eu vou falar um pouquinho sobre a minha vivência como surdo, para que vocês entendam também como é que é o acesso à esfera jurídica das pessoas surdas. Eu vou apresentar um PowerPoint. Então, as pessoas com deficiência sensorial e os desafios no acesso à justiça é o tema da minha fala. Eu vou fazer a audiodescrição para as pessoas que são cegas terem acessibilidade do evento. O meu nome em língua de sinais é feito com a mão, com o polegar estendido, o indicador e o mínimo tocando a maxila. Eu sou uma pessoa branca, sou mestiço, sou japonês, tenho uma barba que já está grisalha, meus cabelos são pretos, eu uso um óculos com armação preta, uma camiseta preta de mangas até o cotovelo, e o meu fundo é preto. Então, dando início, eu sou presidente da Associação de Surdos do Estado de São Paulo, e também eu sou um mediador que gerencia o HandTalk. Então, eu vou falar um pouquinho, caso vocês queiram mais informações, vocês podem ver o QR Code para acessar informações tais como as que eu passarei agora e também do meu trabalho. A Associação do Estado de São Paulo chama a Associação Vem Sonhar. Então, a primeira coisa que eu gostaria de pedir a vocês é que a gente comece a romper esse olhar capacitista com relação às pessoas com deficiência. Então, é importante que a gente rompa esse olhar para que as informações que forem aqui passadas sejam por nós absorvidas de uma maneira melhor. Nem todas as pessoas com deficiência são visíveis. As pessoas com deficiência sensorial, por exemplo. Nós, como seres humanos, somos plurais. A gente precisa construir junto um trabalho e um mundo que seja mais acessível a todos. As pessoas com deficiência, inclusive as pessoas surdas, elas são um ótimo investimento. Inclusive, o último IBGE de 2010, ele atestou que no Brasil a gente tem uma média de 46 milhões de pessoas com deficiência.
Só no Brasil, 10,7 milhões de pessoas com deficiência auditiva. Desse total, 2,3 milhões têm deficiência severa. A gente precisa entender que dessa porcentagem, 54 são homens e 46 são mulheres. Ou seja, nós temos aí um público muito grande que precisa de acesso, inclusive acesso na área jurídica, e a gente tem que refletir um pouco sobre isso. Assim como o Dr. Vitor e a doutora Silvana falaram, a comunidade surda ela é extremamente heterogênea. Nós temos pessoas surdas dos mais diferentes tipos. Nós temos pessoas surdo-cegas que têm baixa visão e alguma questão também comprometendo a audição. Nós temos aqueles surdos que só oralizam e que não usam língua de sinais. Eles usam a língua portuguesa porque assim eles foram ensinados. A gente tem pessoas surdas que são surdas devido a uma complicação chamada síndrome de Usher, que perderão a sua visão com o passar do tempo. Nós temos surdos que usam prótese, nós temos surdos que usam um implante. Eu, por exemplo, sou usuário de implante coclear, vou mostrar aqui para vocês. É esse outro tipo de prótese, mas que continua me caracterizando como pessoa surda, que faz com que eu use língua de sinais, que faz com que eu oralize língua portuguesa, e assim por diante. A gente precisa entender que também a gente vai ter uma diferenciação de idade entre essas pessoas, fazendo com que ela seja muito plural, essa comunidade. Os surdos, eles não só sinalizam, eles se apresentam das mais diferentes formas no mundo. A gente está num momento muito complicado no que diz respeito à pandemia que nós estamos vivenciando. A internet, ela passou a ser o principal meio de comunicação de todos nós. E o movimento Web para Todos, ele começou a perceber que a totalidade dos sites não são acessíveis e apresentam barreiras de navegação. Só tem 1% dessas plataformas que conseguem ser acessíveis e façam com que as pessoas com deficiência possam, assim, se aproveitarem dos recursos que ali estão postos. Ou seja, será que a gente consegue pensar no quanto as pessoas surdas ainda, e as pessoas com deficiência ainda, estão sendo violadas em seus direitos de terem acesso a esses espaços? Uma das nossas principais demandas tem a ver com atendimentos, tanto ele virtual quanto presencial. A gente tem um direito linguístico que precisa ser exercido. Esse direito linguístico é do uso da língua de sinais pelas pessoas surdas, ou o uso da língua portuguesa por essas pessoas que assim o fazem. Existem pessoas surdas que elas não são alfabetizadas em língua portuguesa. Existem pessoas surdas que não tiveram acesso à aquisição da língua de sinais. Então, a gente precisa pensar nessa pluralidade, né? A gente precisa entender que algumas pessoas vão utilizar recursos diferentes para terem acesso. E o acesso comunicacional é extremamente importante. Tanto o acesso à informação, quanto o acesso comunicacional. Essa informação, ela precisa estar de uma forma legível e funcional para todas as pessoas. Também os textos escritos, eles precisam ter o auxílio de uma tradução. Alguns sites, por exemplo, apresentam intérpretes virtuais, né? Intérpretes que são avatares, que conseguem trabalhar essa questão um pouco para tornar melhor acessíveis essas plataformas, e a gente também tem alguns recursos de acessibilidade onde produzem legendas para as pessoas que usam língua portuguesa.
Mas não é só para as pessoas surdas nesse momento, pessoas que virão a ser surdas também, adquirirão a surdez com o tempo, elas também precisam de legendas. A gente também tem um recurso de chats acessíveis com intérprete de Libras humano, para poder fazer essa mediação. A gente também tem, para as pessoas com deficiência sensorial, por exemplo, as pessoas cegas, elas precisam de audiodescrição, não só as cegas, como as pessoas surdo-cegas também. E que as nossas apresentações tenham um layout acessível para essas pessoas que têm baixa visão, como, por exemplo, contraste, como desenhos onde estejam muito bem esquematizados, como letras de uma fonte um pouco maior. A gente precisa pensar que a acessibilidade, ela tem que ser completa. E falando sobre os intérpretes de Libras e o acesso à informação das pessoas surdas, é importante, assim como a doutora Silvana explicou em sua fala, e aí eu trago aqui para a minha também, é importante que esses intérpretes tenham repertório linguístico e competência linguística e tradutória para trabalhar nos mais diferentes contextos. Nós temos, por exemplo, aqui na OAB, surdos que são formados em direito, mas que não tem nenhum tipo de acessibilidade, inclusive para poder cursar, conseguir realizar a prova e tirar o certificado como advogado por uma falta de acessibilidade, né? Na esfera jurídica, na esfera dos tribunais, em presídios, todos esses espaços são espaços que são quase que inacessíveis para as pessoas surdas. A gente não tem intérprete de Libras compondo esses espaços, principalmente se aqui na capital, em São Paulo, a gente tem apenas um espaço, como uma única delegacia voltada para as pessoas surdas, que dirá em cidades menores. Então, os promotores, juízes, advogados, todos eles não contam com o intérprete. Principalmente, não só na esfera pública, mas inclusive na esfera particular. Eu vou dar um exemplo de um grande problema que aflige a comunidade surda no que diz respeito à falta de acessibilidade comunicacional. Então, dos exemplos aqui postos, o primeiro diz respeito a assinaturas de documentos, porque esses documentos apresentam um linguajar jurídico. E a falta de acesso a esse linguajar, a falta de acesso a esses termos, faz com que a informação não seja vista de maneira clara, principalmente se não está acompanhado de intérpretes. O que acontece é que alguns surdos que tiveram a oportunidade de estar em famílias abastadas, acabam por assinar os mais diferentes tipos de documentos sem que eles leiam, por confiança nessas famílias, e acabam por transmitir alguns dos seus rendimentos sem que eles saibam. Então, eles são enganados pelo fato deles não terem acesso às informações que estão ali postas de maneira clara. Também a gente vai ter diferentes interpretações em linguagens em relação ao cliente e o advogado nos processos em que eles estão inscritos. A gente tem que pensar em que até interpretações de palavras que são muito simples, como, por exemplo, guarda da criança, violência doméstica, estupro, assédios com crianças surdas, a falta de informação com relação à maneira como esses termos vão ser utilizados, inclusive porque há necessidade de utilização de intérpretes em momentos emergenciais e que talvez não estejam tão bem capacitados, quando surgem questões que são emergenciais, a gente não tem quem nos aconselhe, quem nos oriente, a gente não tem quem acessar para conseguir sanar problemas que são de cunho emergencial.
Então, essa é uma questão muito séria com relação às pessoas surdas e à falta de acesso. Quando um oficial de justiça vai intimar uma pessoa surda, por exemplo, tem um intérprete que o acompanhe, é muito complicado. Os surdos, eles não entendem o que acontece com essas intimações, o que é essa intimação. Aí a necessidade de pedir ajuda para alguém da família para que consiga interpretar aquilo que está sendo dito nessa intimação, dada pelo oficial de justiça. Também, em muitos fóruns, os surdos eles não têm atendimentos para acompanhamento do processo, tanto com o servidor público ou advogado. Então, é importante que saibam-se, durante o processo, que essas pessoas surdas estejam vinculadas, que as informações elas sejam passadas de maneira clara. Os intérpretes de Libras, eles precisam ter conhecimento das palavras, frases e termos para conseguir interpretar corretamente. Tem muitas escolas, elas não possuem intérpretes de Libras. E os professores que não têm conhecimento da Libras acabam escolhendo... As crianças acabam por escolher intérpretes para relatar os problemas que elas sofrem dentro de casa. Porque é o único lugar onde eles conseguem falar sobre aquilo que lhes aflige. É o único lugar que eles podem se comunicar. Esses professores que são das mais diferentes disciplinas, das mais diferentes áreas do conhecimento, acabam por não acreditar no potencial dos seus alunos surdos. Então, também a gente tem uma questão muito grande aí voltada na esfera da educação. E essas crianças surdas acabam por criar um vínculo com o seu intérprete na sala de aula. E criando vínculo com esse intérprete, o que lhe acontece de cunho pessoal, né, o que acontece a essa criança surda de cunho pessoal, ele relata para esse profissional que está ali presente. Então, ele fala sobre as questões que o envolvem dentro de casa e que ele não consegue conversar, inclusive, nem com o professor, nem com o diretor, porque são pessoas que não sabem língua de sinais e aí essa criança não tem acesso à informação, não consegue se comunicar. Então, não é justo isso com relação ao intérprete como profissional ter para si essa demanda do aluno surdo e ele necessariamente precisar fazer as denúncias, porque não diz respeito à competência desse intérprete, inclusive na esfera educacional. Então, como é que a gente cria, né, esses impasses éticos com relação, inclusive, à categoria profissional do intérprete? Como é que isso pode ser resolvido? Então, é importante que, numa família onde as pessoas todas são surdas, são ouvintes e apenas o seu filho é surdo, que a gente dê atenção para as demandas dessa criança, porque por mais que a família tenha uma visão capacitista sobre seu próprio filho, as crianças surdas elas são muito espertas e elas captam muitas das coisas que acontecem ao seu redor pelas coisas que elas presenciam, veem. Elas não sabem, né, a língua portuguesa para poder se comunicar com essas pessoas, mas as crianças surdas elas não são ingênuas. Elas têm noção daquilo que lhes passa. Então, por isso que elas acabam por conversar com os intérpretes aquilo que acontece a elas dentro de casa, porque é a única pessoa com quem elas têm acesso em língua de sinais para poder se comunicar. Eu vou mostrar, inclusive, para vocês essas questões que dizem respeito à interpretação na esfera jurídica. Interpretação e tradução na esfera jurídica que acabam por cometer erros, né? Por desconhecer a terminologia. Tal qual a doutora Silvana mencionou em sua fala sobre a aquisição da linguagem, sobre como essas pessoas adquiriram a língua de sinais, que não pode ser qualquer profissional, intérprete, que às vezes não esteja familiarizado com a área jurídica, né? Então, o que acontece é que esses intérpretes, por desconhecerem alguns termos, por exemplo, guarda nesse sentido de
cuidar, de ter a responsabilidade para si, alguns intérpretes que não entendem português muito bem, né, que não têm essa compreensão da língua portuguesa, acabam por colocar o guardar aqui como o verbo onde se guarda, se coloca alguma coisa. Então, essa é uma grande questão com relação à maneira como as interpretações podem ser feitas. Porque esse intérprete falou sobre guardar a criança no sentido de colocar essa criança dentro de casa. E aí o surdo não tinha entendido que ele tinha perdido a guarda. Inclusive porque ele tinha assinado um termo nesse momento. Então, essa interpretação, ela ocasionou um erro muito grave nesse processo, nesse ato processual onde o surdo estava envolvido. A gente pode falar também sobre, por exemplo, o habeas corpus. Habeas corpus a gente utiliza HC em língua de sinais, e é HC tal qual a forma onde que a gente fala sobre o Hospital das Clínicas. Então, há uma questão aí de uma interferência nessa competência tradutória que exemplifica aqui o quão importante o intérprete seja familiarizado com essa esfera, né? Quando eu falo aqui, por exemplo, de licença por nojo, então tem a ver com a questão do luto. Quando essa pessoa falece, a gente tem luto, mas que também pode ser do verbo lutar, não só dessa tristeza que aparece. Então, às vezes também aparece alguns outros termos, por exemplo, um termo adesivo, aderir a alguma coisa ao processo, né? Então, confundir o aderir nesse momento com adesivo, né? É muito complicado. Outra coisa é a licença gala, de licença que vem para quem vai casar. Para os surdos, alguns termos em português acabam por ser desconhecidos e faz parte da competência tradutória do intérprete e da experiência que essa pessoa tem e a experiência que ela tem junto com a comunidade surda, da maneira como ela vai interpretar. Então, como é que a gente consegue fazer isso na prática, né? Na prática da esfera judiciária? A gente precisa ter diálogo entre a academia, entre o poder judiciário e entre a sociedade. A gente precisa também que em todos os espaços a gente dialogue, que esse diálogo ele seja aberto, compartilhado, em todas as esferas aqui postas, para que assim as pessoas surdas possam se sentir inclusas nesse processo todo. Também, uma outra questão é a contratação de consultores que tenham deficiência, pessoas que sejam surdas, pessoas surdo-cegas, pessoas que tenham vivência e que passaram, né, em suas próprias trajetórias de vida, experiências que possam, assim, auxiliar no que será feito daqui para frente. Então, eles acabam por trazer orientações e direcionamentos importantes. A gente tem que parar de trabalhar questões relacionadas a achismos de como poderia, de como deveria, e sim consultar essas pessoas que fazem, que sentem no seu cotidiano essas questões que lhes afligem, né? Outra coisa é fazer com que todos os sites eles sejam acessíveis, né? Então, a gente precisa que esses sites tenham legenda, que tenham audiodescrição, que tenham tradutor virtual. O Rentalk, onde eu trabalho, por exemplo, que faz esse trabalho, ou centrais de Libras que tenham intérpretes de Libras que façam atendimento por 24 horas. Então, a gente precisa desses recursos na esfera jurídica. A gente também precisa de cursos de Libras para esses profissionais do judiciário, juízes, advogados, todos aqueles que trabalham na esfera jurídica.
E isso é importante porque em muitos momentos aonde acaba por, claro, por uma falha humana, devido ao cansaço, devido a um processo, desconhecimento sobre alguns dos assuntos, o intérprete pode, por vezes, não interpretar corretamente, e por ter um conhecimento básico de Libras, esses profissionais da esfera jurídica podem, assim, contribuir no entendimento daquilo que está sendo realizado, proferido, falado durante o processo ou em uma audiência. Também a gente precisa contemplar requisitos em projetos preliminares, iniciais, das necessidades das pessoas com deficiência. A gente precisa abrir núcleos de pesquisa jurídica nos estados da União, né? A gente precisa dialogar entre esses núcleos, entre as pessoas que estão nos mais diferentes cantos do país, porque a gente precisa ter o desenvolvimento linguístico dessa prática, de como a gente vai ter bons profissionais nessa esfera, da mesma maneira que a doutora Silvana tinha explicado anteriormente em sua fala. A gente precisa ter um diálogo que não é apartado da comunidade, né? A academia, ela não pode estar distante da sociedade, a esfera jurídica não pode estar distante dessa sociedade, a gente precisa fazer com que elas dialoguem entre si, porque a gente tem um acesso mais fácil às informações que forem ali passadas. E que isso aconteça sem que a gente, como pessoa com deficiência, fique muito atrás, aquém das informações que estão ali postas. Em 2019, anterior à pandemia, eu fiz um curso na Assembleia Legislativa de São Paulo. Então, esse curso era sobre uma mediação no judiciário para as pessoas surdas. Esse curso era extremamente importante, porque os organizadores ali, os responsáveis, eles perceberam que o atendimento às pessoas surdas era muito, muito precarizado por uma falha comunicacional. Então, os surdos, dessa forma, conseguiam, depois de passado por esse treinamento, conseguem, de uma certa forma, entender as informações que ali estão postas, mas que a gente precisa, de uma certa maneira, ter um conhecimento básico para conseguir realizar esse atendimento, conhecimento básico de língua de sinais. A gente pode trabalhar com intérpretes, e os intérpretes eles precisam trabalhar em conjunto, em parceria, duplas de intérpretes, inclusive intérpretes surdos, porque eles estão ali ajudando e facilitando o processo do discurso posto pela pessoa surda. Né? Os intérpretes, tradutores e intérpretes que são ouvintes, eles acabam por ter alguns vieses por conta de uma passagem de uma língua para outra. Intérpretes surdos, ao verem os surdos proferirem, né, suas falas, seus depoimentos na própria língua, conseguem auxiliar os intérpretes ouvintes para que nada da informação seja perdida. Então, a gente tem uma legislação que nos respalda, que nos garante direitos. Só que ela é efetiva, a gente as vê sendo cumprida. Então, é importante que a gente comece a pensar na construção de um mundo mais acessível, para que a gente evite questões e prejuízos, tanto financeiros e outros tipos de prejuízos para as pessoas com deficiência. É importante que a gente converse. Eu tive uma questão com relação na delegacia, eu precisei fazer um BO e na delegacia não tinha intérprete. E eu falei da necessidade de intérprete, eles disseram que não dava tempo de chamar intérprete, porque a pessoa chega, tem que ligar, e aí seria um problema gigantesco de tempo, e eu falei que não. Eu ia fazer um BO, eu precisava de um intérprete. Era o meu direito que precisava ser assegurado. E mesmo assim, nenhuma das pessoas quis dessa forma. Eu quis atender o meu direito. Eu tive que bancar o intérprete
que seria responsabilidade do Estado providenciar. Então, eu tendo que bancar do meu próprio bolso que o intérprete estivesse na delegacia, porque ninguém queria atender a minha necessidade comunicacional, atender o meu direito linguístico de que eu fosse atendido na minha língua e que as pessoas conseguissem entender aquilo que eu passava, acabou acontecendo que eu tive um prejuízo aí dos impostos que eu pago, que deveriam ter sido contemplados pelo Estado. Então, eu termino minha fala agradecendo a atenção de todos vocês, e eu vou aproveitar para oralizar um pouquinho. Então, pessoal, Davi, você pode trocar os intérpretes, por favor? então, pessoal, muito obrigado por você. Muito obrigado a todos por prestar atenção da minha apresentação e tudo mais. Eu só queria falar para vocês que eu utilizo Libras porque eu sou expressante, então eu falo pelo português. Eu só quero mostrar para você só surdo e Libras, não. Tem surdo e português oralizado também. Lembre-se que são estruturas diferentes, identidades diferentes. Então, é importante vocês procurarem pessoas diferentes, vivenciar, conviver, entender diferentes corpos. Isso é muito importante, porque assim facilita o meio de comunicação, porque todo o maior problema no mundo inteiro, no mundo corporativo, judicial, na família, negócios, tudo é a falha de comunicação e interpretação. Realmente não é fácil, não é fácil. Então, por isso, eu me esforcei muito para aprender a falar também o português, mas eu valorizo muito a Libras, a língua de sinais, porque é o que também é uma situação mais difícil da comunidade surda, principalmente a comunidade da periferia. A minha preocupação maior, eu como representante da Associação dos Surdos, é enxergar as outras pessoas que não têm acesso a essa informação. É uma situação triste, mas a gente está na luta. Então, nós estamos aqui apresentando para vocês começarem agora em pleno século XXI, a gente prestar mais atenção nesses detalhes, na questão da acessibilidade com pessoas com deficiência, porque é um direito nosso, linguístico. Obrigado a todos. Obrigada, Alexandre. Obrigada por essa apresentação sensível, em que você apresentou que realmente existem inúmeras legislações, corroborando com a fala do Dr. Vitor, trouxe a importância da formação do intérprete nesses espaços, porque são exatamente essas informações, nessa mediação linguística, que vai trazer o direito do surdo de refutar, de ter acesso a uma ampla defesa e o contraditório, e se preocupou em trazer dentro desse viés de identidades, não só um surdo sinalizante, mas também falando aqui do surdo cego, do surdo oralizado, do surdo implantado, do surdo bilíngue. Então, é muito importante que nós, enquanto operadores do direito, conheçamos essas diversidades, inclusive para a gente falar que tipo de acessibilidade, né, construindo junto com essas pessoas é necessário, porque não adianta dizer que tem uma parte surda no processo que a gente já vai designando aí um recurso sem conhecer esse sujeito, né, esse cidadão e a sua especificidade. Agora a gente tem algumas perguntas que já foram aqui, que já foram colocadas no chat, então eu queria convidar os demais palestrantes que aqui estiveram conosco, o Dr. Vitor, a doutora Silvana Aguiar, gostaria que vocês abrissem as câmeras para que nós pudéssemos aqui de uma forma
mais participativa, e acho que a primeira pergunta vai para o Dr. Vitor, que nos chegou aqui. Deixa eu pegar aqui minha colinha, porque eu tenho aqui a ajuda da presidente doutora Lúcia. Dr. Vitor, veio uma participação perguntando a seguinte: os magistrados utilizam o intérprete nomeado para auxiliar o seu trabalho, e o surdo como parte processual? Obrigado pela pergunta. Na verdade, o que acontece? Quando aparece um surdo, seja como parte ou como testemunha numa audiência, e é geralmente nesse momento que se aparece o problema do surdo, né? É como se o surdo só tivesse esse problema. O Alexandre acabou de dizer que não é só esse problema, né? Existem vários outros obstáculos durante o processo que não é só a audiência, né? Mas para o juiz, o problema dele é justamente a audiência. Ele vai ter que fazer perguntas para o surdo, e é nesse momento que geralmente surge essa necessidade de procurar um intérprete. E a grande crítica que eu faço é justamente essa, é que a maioria dos juízes improvisam nesse momento. Ao invés de cumprir a resolução do CNJ, ao invés de cumprir os tratados internacionais, ao invés de cumprir as leis, os juízes chamam algum conhecido, procuram alguém que está por perto, vê como é o nome daquele servidor que fez curso? Aí chama, é algo improvisado, informal, e a Silvana falou muito bem disso, o Alexandre falou muito bem disso, não é qualquer interpretação ou tradução que vai ajudar. É a melhor possível, é técnica, é estudo, é capacitação, né? É uma profissão regulamentada. Então, é preciso olhar essa questão com muito mais seriedade. Não é para o juiz entender, é para o surdo também entender, é principalmente para o surdo entender. Né? É o surdo que tem que essa minoria linguística. Então, a nossa crítica, e eu espero que esse evento sirva para esse repensar, é que esse trabalho do intérprete, né, é um dos aspectos do acesso à justiça para a pessoa surda, né? Mas, mesmo sendo um deles, é preciso ser feito da melhor maneira possível. E existem instrumentos legais para isso. Repito, a Resolução 230 diz 5% dos nossos tribunais, 5% dos servidores têm que ser capacitados em Libras, e, além disso, tem que haver, sim, cadastramento de intérpretes. Se for necessário fazer, chama-se um intérprete capacitado, com certificado, né? Ou seja, com muito mais segurança e formalidade. Então, a gente espera, então, que essas leis, são muitas leis, hoje, realmente, o Alexandre falou muito bem isso, são muitas leis, a gente tem essas leis, o que falta é consciência de aplicar essas leis, e é realmente cobrar. Obrigada, doutor Vitor. A pergunta agora vai para a doutora Silvana Guiar, e o internauta falou o seguinte: Silvana, para iniciar um diálogo de melhoria para os intérpretes jurídicos com o sistema de justiça, qual é o caminho que você acredita ser possível? Qual é esse início, né, que a gente saia daqui nessa reflexão? Quais são as primeiras coisas que o profissional, tradutor e intérprete da esfera jurídica, que você imagina que seja um caminho junto com os operadores do direito e a comunidade surda? Muito obrigada pela pergunta, excelente. Nós poderíamos tratar uma outra live só para trabalhar sobre essas questões, porque realmente é bem desafiador, assim. Então, nós temos hoje em dia 9 cursos, se não me falha a memória, de graduação em letras libras, bacharelado em letras libras ou bacharelado em tradução e interpretação. É um primeiro passo incluir dentro dessas graduações um debate fundamental entre a questão jurídica, as comunidades surdas e os tradutores e intérpretes. É óbvio que a graduação ela não tem o papel de especificar, ela tem o papel de ser ampla, mas nós precisamos trabalhar com noções básicas, noções mínimas dentro desse campo. Uma outra possibilidade é alicerçar e ampliar os programas de pós-graduação a fim de que mais pesquisas possam ser trabalhadas dentro dessa temática. Além disso, nós precisamos, caso seja possível, utilizar
da máquina pública possível para cursos de formação continuada. Um exemplo disso são as escolas, né, dentro do judiciário, de diversas instâncias, que poderiam oferecer um curso, né, a partir de diferentes contribuições, por que não, né, voltado para tradutores que já atuam. O que a gente percebe? Muitas vezes, quando tem um curso voltado para tradutores, o título é esse, mas às vezes as disciplinas que são ofertadas não são específicas. Então, a gente precisaria desenhar um currículo mínimo que pudesse trazer essas noções básicas, trazendo essas diferentes vozes. Hoje em dia, a gente tem 4 programas de pós-graduação em estudos da tradução. Eu destaco a PEGET, o UFSC, Postrad, UNB, Poet, Ceará, e o Letra, em São Paulo, na USP, onde nós poderíamos, sem dúvida nenhuma, também contribuir, né, com essas questões. Agora, a gente precisa falar também de profissionalização, né? Então, a gente precisa de recursos, a produção de recursos dentro desse campo. Recentemente, o STF inaugurou uma série chamada Direito em Libras, Direito e Libras, se não me engano, que é um material riquíssimo, mas nós estamos ainda no Brasil trabalhando com atitudes isoladas. Então, nós temos uma série num determinado espaço, nós temos o Tiljur na UFSC, nós temos o Língua e Cogrit na UFES, por exemplo. Entre nós, da área da língua de sinais, talvez até a gente tenha uma inserção maior, mas essa abertura do âmbito jurídico nem sempre ela é tão aberta assim. Um exemplo, comissões de acessibilidade ou comissões da pessoa com deficiência nos diferentes espaços da OAB do Brasil. Em quantas a gente tem essa discussão que nós estamos tendo hoje aqui? Talvez poucas ainda. Então, nós precisaríamos, por exemplo, ampliar essa discussão para todas as OABs, porque não basta a gente somente discutir, a gente precisa tirar normativas, elementos daqui que possam aprimorar, né? Então, acho que esse evento, ele é fundamental, assim. Propostas, eu acho que a gente poderia trabalhar nesse campo. O Tiljur está se lançando nessa discussão, né? Obrigada, Silvana. A pergunta agora é para o Alexandre. Alexandre, você acha que para uma verdadeira e real integração da comunidade surda, a língua brasileira de sinais ela não deveria ser incluída na grade curricular desde o ensino fundamental e médio de todas as escolas do Brasil, para que os surdos pudessem, então, para que a sociedade, né, pudesse se comunicar melhor com os surdos sinalizantes? Eu percebo, sim. Eu percebo, sim, a importância, né, dessa fala. Por qual motivo? Eu vou falar das minhas experiências enquanto surdo, inserido socialmente, com os meus amigos, seja na escola, nas associações espalhadas nos diferentes espaços. Muitas vezes, eu não entendo muito bem como funciona a logística disso no setor judiciário, né? Como que os contatos da comunidade surda nos espaços jurídicos, como delegacia, por exemplo. E quando a gente fala assim, lá na escola, no ensino fundamental e no ensino médio, o que significa inserir isso? É apenas uma questão de acessibilidade, informação comunicacional? Quando hoje, por exemplo, eu tenho 41 anos, e quando eu comecei a ser inserido nos espaços jurídicos, eu comecei a entender a legislação e eu percebi, nossa, eu não tinha acesso a isso antes. Eu tenho meus direitos, né? Eu tenho acesso, eu tenho direitos que me amparam. E, às vezes, eu não tinha conhecimento deles. Então, às vezes a gente pensa, não, essa área é muito difícil, eu não...
acho que ela só pertence ao mundo dos ouvintes. Eu não quero ter acesso ao jurídico. Na verdade, nós precisamos criar estratégias para que essas questões sejam esclarecidas, né? Colocar conceitos, conteúdos, explicar detalhadamente para essas crianças e para a comunidade surda a importância, e esses conceitos precisam ser na língua de sinais, né? Para que eles consigam compreender de forma clara esses conceitos. Nós sabemos que a maioria dos surdos pode ser que alguns deles não conheçam a língua portuguesa, a não ser aqueles que são oralizados, que tenham um acesso facilitado à língua portuguesa. Mas é por isso que existem ainda barreiras de comunicação. Por exemplo, os advogados, os professores. Quando um surdo precisa ter acesso a um espaço jurídico, e ele tem contato ali com a secretária, com a recepcionista, com o advogado, e aí o advogado vai explicar os seus direitos, né, os seus conceitos. Por exemplo, numa situação de divórcio, você vai precisar vender um imóvel. E imagine só, o surdo, como que ele vai, quando ele quer fazer a compra de um imóvel, por exemplo, se alguém o trapacear na questão dos juros, mas é normal. Não, não é normal. Parece que o surdo, às vezes, ele é violado nos seus direitos, as pessoas deixam ele sem acesso a muitas informações de forma proposital, é isso? A gente precisa pensar essas questões, as questões da importância da comunidade surda, das associações de surdos, a luta dessas comunidades, nesses diferentes espaços jurídicos, nos tribunais, e não só na questão do ensino, né, como uma questão de comunicação e informação. É o direito, está na legislação, né? São direitos humanos, acesso a esses conceitos. Bom, gente, nós já estamos aqui para finalizar esse evento. Foi um evento riquíssimo, né? Eu queria agradecer muito as contribuições de cada um. Eu vou convidar já a presidente da Comissão do Direito das Pessoas com Deficiência, que representa a OAB, a doutora Lúcia Benito, para participar aqui. Ela vai fazer o fechamento desse evento. Queria aproveitar, em nome do grupo, né, do GT Sensorial, doutora Alex, doutora Fabiane, doutora Karine, e a vocês que participaram aqui, o nosso agradecimento, porque esse é um espaço que a gente inicia, mas que os desafios permanecem, e nós, né, nessa tríade sociedade, cidadãos surdos, operadores do direito, tradutores e intérpretes, nós precisamos dialogar ainda mais para efetivar direitos. Para que a doutora Lúcia, passar a palavra para a doutora Lúcia, eu queria colocar uma frase de um poeta, que é o Sérgio Vaz, e ele fala assim: não confunda briga com luta. Briga tem hora para acabar, e luta é para uma vida inteira, né? Que realmente esses desafios sejam uma briga, que a gente tenha aí o mais cedo possível que ela acabe, e que realmente o acesso seja garantido, e que nós não nos cansemos, porque a luta é por uma vida inteira. Obrigada, doutora Lúcia. Obrigada, OAB. Obrigada, doutora. Eu que agradeço. Agradeço mais uma vez os convidados pela brilhante contribuição que trouxeram sobre o tema, e principalmente ao Alexandre, por compartilhar conosco toda a sua experiência e as dificuldades enfrentadas pela comunidade surda no acesso à justiça. E como muito bem pontuado, realmente nós temos uma vasta legislação sobre o direito das pessoas com deficiência, porém, ainda precisamos de mais efetividade para o cumprimento desses direitos. Mas estamos no caminho. Eu acredito que a cada dia a gente consegue dar um passinho pequeno, mas estamos evoluindo. Eu agradeço a participação também da doutora Silvana, que enriqueceu muito o debate, abordando a importância do fornecimento dos recursos de acessibilidade comunicacional em todos os trâmites do processo judicial, e principalmente pela qualificação e a formação profissional, né, dos tradutores e dos intérpretes no contexto jurídico. Eu agradeço também ao Dr. Vitor pela excelente contribuição, com destaque especial às 10 propostas apresentadas para o devido processo inclusivo, que eu achei muito interessante,
como, por exemplo, o respeito à resolução 230 do CNJ, que é importantíssima, né? A gente precisa colocar em prática tudo que está lá, o reconhecimento do intérprete como direito do surdo, atenção especial aos surdos oralizados, o acesso à justiça para o surdo que não faz parte do processo, que muitas vezes ele é esquecido, né? Ele fica à parte, ao qual, inclusive, eu quero fazer uma ressalva em relação aos advogados que têm uma deficiência sensorial, que muitas vezes enfrentam barreiras comunicacionais no exercício da profissão, e isso pode caracterizar a violação de prerrogativa de acordo com o Estatuto da OAB. E para finalizar, eu agradeço profundamente o empenho da doutora Luana, de todos os membros que compõem o GT da pessoa com deficiência sensorial, pelo planejamento e pela organização deste excelente evento, e de todos vocês que participaram e acompanharam conosco essa tarde tão proveitosa. Boa tarde a todos e todas, e até logo.